Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos chegando com o CBN Esportes desta quinta-feira, 16 de julho de 2026. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Copa do Mundo, a Argentina vence a Inglaterra de virada por 2-1 e garante vaga na final do Mundial nos Estados Unidos. A grande decisão do torneio entre argentinos e espanhóis será no domingo, às 4 da tarde, em Nova York. No sábado, França e Inglaterra duelam na disputa do terceiro lugar. Messi assumiu a artilharia da Copa do Mundo, mesmo sem fazer gol contra a Inglaterra. O camisa 10 foi autor das 2 assistências para gols de Enzo Fernandes e Lautaro Martinez, na vitória por 2-1. A assistência é o primeiro critério de desempate na disputa entre os artilheiros e por isso, como o argentino tem os mesmos 8 gols de Kylian Mbappé da França, mas com 4 assistências contra 3, agora Messi é o artilheiro, é o 0-1 dos goleadores da Copa. Salário de Zidane para ser o novo técnico da França depende de aval do governo. Nova legislação francesa estabelece um teto salarial de 450 mil euros para a remuneração de dirigentes e funcionários de federações esportivas. O valor é abaixo do que é pago a Didier Deschamps. Aston Villa encaminha a contratação de João Gomes, ex-Flamengo, por 260 milhões de reais. Aos 25 anos, o meio-campista vai deixar o Wolverhampton após 2 temporadas e meia. Revelado pelo Flamengo, o João Gomes se firmou na Premier League e também acumula convocações para a seleção brasileira. E o Campeonato Brasileiro retorna nesta quinta-feira com 2 jogos. O Santos enfrenta o Botafogo no Rio de Janeiro às 7h30. Em Salvador, o Vitória enfrenta o Vasco da Gama no Barradão. E agora o destaque do futebol campineiro, Ponte Preta e Guarani com Antônio Lupe. Fala aí, Lupe, bom dia. Tudo bem, Júlio, bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes desta quinta-feira. Notícia que agitou os bastidores no estádio Moisés Lucarelli. O café com o presidente voltou e Torrano disse que a Ponte recebeu 2 propostas de SAF, uma delas um pouco mais vantajosa e que prevê um investimento superior a R$1 bilhão. O mandatário da Alvinegra também respondeu ao Meia Elvis, o desabafo que ele fez contra o Criciúma após a derrota no Majestoso. Já no Guarani, a diretoria busca recursos para colocar a casa em ordem e o técnico Hélio Cizenando quebra a cabeça para escolher os substitutos de Carlos Eduardo e Herbert, que estão suspensos para o duelo contra a Inter de Limeira. O treinador também aguarda o departamento médico para saber se vai contar com Jonathan Costa e também com o meia João Paulo. E agora o destaque de Fábio Scheibe. Tudo bem, Fabião? Bom dia para você. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvintes CBN. Eu destaco justamente a semifinal que consagrou mais uma vez o time de Messi, né, de Lionel Messi. A Argentina mais uma vez chegando à final do Mundial. Se iguala ao Brasil, viu, Júlio? Agora as duas têm 7 finais no currículo, tanto a Argentina quanto o Brasil, só perdem para a Alemanha, que tem 8 no total. Mais que isso, né, Júlio, ontem um jogo provou realmente que pune os covardes, né? Depois do gol do Gordon aos 10 minutos, sabe quanto foi de posse de bola para a Inglaterra e para a Argentina? 17% para a Inglaterra. A Argentina teve 88%, a Inglaterra quase 12%, o time recuou, ficou atrás da bola, ficou justamente dentro da área e a Argentina não tomou conhecimento da Inglaterra e marcou os 2 gols, os gols mais que merecidos, premiando justamente o time que teve mais vontade e mais garra e punindo a covardia no futebol. Ah, e tá rolando, até mandei pra você também, tá rolando um print aí nas redes sociais, um jogo da Champions, você adora futebol europeu? Champions League 2024, Bayern de Munique e Real Madrid. O Bayern faz 1-0, o técnico tira atacantes, põe zagueiros, tenta segurar a partida e o Real Madrid em 2 minutos, praticamente, vira a partida depois dos 40 minutos. Sabe quem é o treinador do Bayern de Munique? Quem? O alemão Thomas Tuchel, que ontem também era o treinador da Inglaterra, está explicado o que faz esta covardia ser
preponderante aí para essa desclassificação da Inglaterra, né, Júlio? Tuchel, né? O Thomas Tuchel ontem mais uma vez. A arbitragem também foi tema de polêmicas, né, Fábio Scheib, ontem, né? Algumas reclamações em relação à conduta da Argentina, mas não tem como. Eu detesto no contexto futebolístico, lógico, não tô falando aqui da sociedade, tô falando do contexto futebolístico, eu detesto a Argentina. Serei contra sempre. Adoro o Lionel Messi. E não tem como fugir do fato de que, até vi essa declaração, acho que foi o Mauro César Pereira, a Argentina, ela é tudo que nós desejamos que os nossos times do coração sejam, né? Exatamente. Que é essa questão de não desistir, da garra, da união. Você vê que é um time mais envelhecido em relação a 2022, mas igualmente aguerrido. Então, complicado, cara. E você tem simplesmente o maior jogador de Copa do Mundo da história, né? Tem essa discussão Pelé e Messi no contexto de futebol, e aí eu acho que nem é a questão. Mas acho que em termos de Copa, o Messi já está nessa prateleira, se não ao lado do Pelé, muito próximo dele. Porque o cara... Quantas finais? Matheus Borges, nosso colega do GE, tá aqui. 3 finais em 4 anos, em 4 Copas. Em 6 Copas. Nas últimas 4, 3 finais, né? Que ele só não foi 18. 14, 22 e agora 26. É verdade. Bizarro, cara. O Messi em Copa do Mundo... mudou a chavinha dele, né? Era o caminho que o Mbappé estava tentando percorrer, mas acabou sendo eliminado pela Espanha, né? E acho que o Mbappé vai ser esse cara também. Eu acho, em tese, o Mbappé vai ser o artilheiro de todas as Copas, porque acho que ele tem mais umas 2, 3 Copas pela frente, né? Exatamente. Então, acho que o Mbappé tem 20 gols. Tem 20 gols, agora pega uma Inglaterra desfalecida aí no sábado, se marcar mais uns 2. Eu acho que o Mbappé chega na casa dos 30 gols em Copas, cara. Acho que tem um caminho pra isso. Vai ser difícil, mas acho que tem um caminho pra isso. E por muito tempo o recordista era o Klose, o Ronaldo, né? Depois o Klose passou com 15 gols, então, olha só a diferença. Dobrou, cara, a meta. Dobrou. Quando você chega na meta, você dobra a meta, né, Fábio? É verdade. Outro lá. Tem um ditado. É isso aí. Então, participações liberadas através do nosso WhatsApp, 991869070, 991869070. Eu falei pra você, Valmir Bortoleto, nada que tem Oasis dá bom no final. Eu falei, esse negócio de Oasis aí não funciona. E o Mick Jagger tava lá também, e o né? Mick Jagger, então, juntou tudo. Os brasileiros torceram pra Inglaterra. Oasis, Mick Jagger. O brasileiro tá mal nessa Cara, Copa. a gente tá zicado, velho. Tudo que a gente torce dá errado. Brasil, eu até pedi aí às pessoas com Vamos quem eu torcer pra conversei Argentina, hoje. Pra não torcer pra ninguém. Assiste o jogo, vai lá tranquilo. Se sair gol, beleza. Se não sair, beleza. Mas a gente torceu pra Cabo Verde. Nabo. Lenha. Torceu pro Egito. Nabo. Lenha. Torceu pro Brasil. Não, antes torceu pro Paraguai contra a França também. Verdade. A maioria torceu pro Paraguai. Então Nabo. não vamos torcer pra ninguém. Vamos torcer pra gente ser feliz, tá? Felicidade, porque o ser humano... Mas a felicidade depende de alguns fatores aí. Ah, mas vamos tirar o futebol desses fatores. Nossos Você irmãos. tem muitos motivos, Mas, cara, viu, Júlio? Nossos irmãos, América do Sul, aquele tal, tem um time também. A Espanha, cara, tá escrito nas estrelas. É um Não time... tá escrito. Mas tá tão escrito que é capaz de dar outra coisa. Pô, eu acho o a time Espanha- invicto a 37 jogos, tem aquelas isso, coisas. Tem futebol. favorito pra final? Não tem. 50-50. Não tem? Não Você tem. acha que é acho que 50-50? Não, favorito pra final é... Não sei se tá sou 40 eu. Espanha. A garra da Argentina, a vontade da Argentina supera qualquer estatística aí de A Argentina tá com favorecimento. aquele cheiro de título. Eu acho que isso pesa. Tá. Mas assim, vamos deixar abaixo. Deixa abaixo, Júlio. Cucurella marcando Messi? Não? Não. Yamal pra cima da zaga cansada da Argentina? Não. Não, o time da Espanha, vendo no papel, é melhor que o time da Argentina. Dani Olmo O soltinho ali, coletivo, ó, né? em cima do Enzo Fernandes. Mas essa Pô, garra e a legal. vontade da Argentina. O Nai faz Simon muita pra diferença. segurar os Fraco, hein? cabeceios do Julian Álvares. Falando nisso, você achou... O Nai Simon é fraco? não sei. Você achou... Fraco é o vozinha. Você achou que dava pro goleiro pegar? Esqueci Eu o nome achei, dele. eu até falei pro Zé Neves Esqueci o nome dele, que eu como achei... Pickford. Eu Pink achei, Floyd. eu achei Floyd. que ele perdeu a referência do gol, cara. Eu achei ele muito pro Foi canto. no meio a bola, né? Gente, o cara fez 600 defesas, vocês querem Não, falar mas da- mas quem Ué. tinha que pegar não pegou, velho. Aí o cara Você subiu achou, no meio. Rafa? O cara O primeiro subiu no... gol dava pra pegar ou não? Dava, Ficou de né? fora da área. Não dava. Eu achei que ele goleiro, perdeu a não dava. referência do gol. E aí, da onde ele tava até chegar na bola era mais difícil mesmo. O cara bate, tinha 150 pessoas na frente. Não, do mas se ele goleiro, tá no velho. meio do gol, ele pega, cara. Se ele E tá o onde Enzo tava deveria tentando esse estar. chute faz tempo. Se é você o viu? Alisson que sofre esse gol aí, acaba a carreira dele hoje, né? O Enzo tava tentando esse chute faz tempo. Já chutado 2 vezes. Não tinha ido pro gol. Nessa vez que foi pro gol, tomou. Estamos no ar, gente. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samela DP. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h15.
CBN Esportes Campinas. Todos os sábados, na CBN, César Urgnani e Enzo Urgnani apresentam o CBN Motor. Das 10h30 às 11 da manhã. Oferecimento Hyundai Andretta, sempre o melhor negócio. Quem conhece, confia. Quem testa vai de Hyundai. E no Grupo Andretta, o desafio está lançado. Nós cobrimos qualquer oferta da concorrência para você sair de carro novo agora. É taxa zero em até 24 vezes e bônus incrível de até R$50 mil. HB20, Creta, Kona e Palisade, com condições que você não encontra em nenhum outro lugar. Aqui, a gente cobre qualquer oferta e garante o melhor preço da região. Corre para Hyundai Andretta e aproveite. Hyundai Andretta, novo ou seminovo, sempre a melhor escolha. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Venha molhar as palavras no Gil Rosário. Agora você pode aproveitar o chopp mais gelado da cidade com um preço especial também aos domingos. E o melhor, o dia todo. Ou seja, de segunda a quinta após as 17 horas e domingo o dia inteiro, você tem o nosso chopp claro de 230 ml por apenas R$ 8,99. São mais oportunidades para você curtir a tradição e sabor da casa mais histórica de Campinas. Venha para o Gil Rosário. Promoção válida apenas na unidade Rosário. Se beber, não dirija. 11h17, Mário Quintino chegando com informações do trânsito aqui na CBN. Bom dia para você, Marião. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo com informações da Moreiras aqui em Campinas. Tem atendimento de uma ocorrência policial. Atenção, inclusive, a movimentação é maior já na região da Vila Mimosa, para quem segue em direção do Campos Elíseos e também depois para acessar a Presidente Juscelino. Atenção pela região. Trazendo informações também da rodovia Dom Pedro, a gente comentou mais cedo, tem um bloqueio na altura de Atibaia por conta de um acidente que envolveu 5 veículos lá pelo trecho, inclusive uma carreta acabou tombando lá na rodovia e esse veículo está ocupando todas as faixas da Dom Pedro para quem vai em direção de Jacareí. Lá pela região, dá para o nosso ouvinte seguir pela Fernão Dias e depois pela Jerônimo de Camargo para acessar Dom Pedro mais à frente e seguir em direção, então, de Jacareí. Ainda não há uma previsão de liberação da pista, a gente vai seguir acompanhando, mas fica o alerta, então, para você que passa pela Dom Pedro, já na região de Atibaia. Para quem vem a Campinas, aí tem lentidão em Itatiba por conta de obras. Atenção na região do quilômetro 100. A lentidão começa já na altura do quilômetro 95. Atenção também pelo trecho. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário Quintino volta aqui na programação da CBN, agora 11h18. Oferta do dia Oba Hortifruti, miolo de colchão mole bovino por R$ 49,99 o quilo. Passe na loja Oba mais próxima e conheça o novo site obahortifruti.com.br. Começou o Germânica Fest nas concessionárias Omoda Jayco Germânica. O design e a tecnologia do futuro hoje na sua mão com condições especiais. 7 anos de garantia, taxa zero e super bônus do seu usado. Omoda Jayco, mais que uma marca, uma experiência esperando por você. Agende seu test drive e venha conhecer. Acesse germanicauomodajayco.com.br ou corra para uma de nossas lojas. Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. Simbora! Brasileiro eu sou, com Cortag eu vou. Corte certo. Brasileiro eu sou, com Cortag eu vou. Vem comigo! No ritmo da obra não dou mole não. Vou de Cortag, agilidade e precisão. Pedreiro, azulejista, aqui a obra avança. É corte certo, é confiança. Vai tirar a ideia do papel, pode ter certeza. Com o toque de Cortag, a obra fica uma beleza. Tem tudo pro trabalho ser ligeiro. Na parede ou no piso, o resultado é certeza. Brasileiro eu sou, com Cortag eu vou. É corte certo. É progresso no dia a dia, com a galera em ação. É tecnologia com Cortag na mão. É precisão, cortador ou riscadeira, não importa a região. Sou brasileiro, sou Cortag, a marca da construção. Brasileiro eu sou, com Cortag eu vou. É corte certo.
Cortag, com você construindo o mundo. Onze horas e 20 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Atender a galera pelo nosso WhatsApp 991869070. Vamos lá, galerinha. Vamos lá. O Dorival tá mandando um bom dia a todos aqui. O Wagner de Hortolândia, bom dia pessoal do CBN Esportes. O que o Messi joga com 39 anos não é brincadeira não. Mas o Milton Buzeto, alemão, ajudou muito com aquela retranca. Wagner de Hortolândia. Você reparou que o cruzamento do segundo gol do Martinez ontem, do Foi Lautaro? com a destra. Foi com a direita do... O cara falou assim, vou marcar a canhota dele. Aí o Messi falou, então toma. Não, mas direita. aí tem um outro detalhe agravante na jogada, que o Martinez, ele tá posicionado no E é meio desse dos tamanho. dois Nossa, cara. zagueiros da Inglaterra. Lautaro, desse não tamanho, fez, Lautaro. Lautaro não fez nada, a Copa inteira, velho. Fez o gol na... Fez o gol. E aí vira herói, né? Vira herói. Tem disso. Bom dia, amigos do CBN Esportes. Rodrigo Pulpo de Campinas hoje, excepcionalmente falando de Caldas Novas, Oh, coisa Goiás. Olha só. Conhece, Antônio Mas Luiz, Caldas claro que Novas? conheço. É do resort, Águas É Quentes lá que tem né? aquelas Água quente, águas climatizadas. Isso. Os termas, né? termas. Isso. Lá é gostoso. Caldas Novas é muito bom. Você Dá pra come nam- muito. Dá pra namorar legal também. Calma, né? Fábio Não, Chaves, é são verdade. 11 horas e 21 minutos. Não vou tirar os méritos da Argentina na partida de ontem contra a Inglaterra, mas a covardia do Thomas Tuchel ao recuar o time logo depois de abrir o placar foi determinante. Revoltante assistir a partida depois disso. É o Rodrigão Poupo mandando aqui. Bom dia, Nascimento. Quando eu vi o pé frio assistindo o jogo, falei pra minha esposa, a Inglaterra vai perder. Manda aqui o Donizete Cândido. É pé frio nesse Mick ponto Jagger, né? futebolístico, né? Mas o cara é um rei no rock também, né? Pensando na vida pessoal dele. Na Inglaterra, o Mick Jagger tem essa fama? Será? Ah, Ou Rolling é Stones, mais cara, meme? como assim, É mais meme... Não, de pé frio. Ah! É mais um meme... Acho que é nacional, brasileiro. Aqui, né? Brasil. Qual foi aquela Copa que ele... 2010, 2010, né? Que ele ficou Mick marcado. Jagger. Do grande Cid Moreira. Não, eu acho que é mais coisa nossa aqui, né? A gente que gosta disso, né? Bom dia, Júlio. Eu avisei a Argentina na final, agora a Argentina é campeã. Empate no tempo normal e prorrogação, a Argentina ganhando nos... Empate no tempo normal, empate na prorrogação, a Argentina ganhando nos pênaltis. Manda daqui o Antônio Wilson. Eu vou colocar isso no bolão, porque o Antônio Wilson tá bem nos palpites dele. Outra coisa que aconteceu também nas redes sociais, chama muita atenção, tá sendo os Topic Trends aí também, do X, né, do antigo Twitter, é a foto do Lamine Yamal com o Messi, lá em 2008, né, naquela campanha de calendário de 2008, né, a foto foi em 2007, o Messi dando banho no Lamine Yamal, então criancinha com poucos meses de vida, e essa foto agora tá repercutindo bastante justamente por isso, né. Eu só não entendi como o Lamine Yamal já tinha moral no Barcelona, essa foto é de um calendário do Barcelona que ele faz para 2008 em companhia, em parceria com a Unicef, Unesco também, né? E acaba levando o Lamine Yamal como garoto propaganda, bebezinho. Não sabia que ele tinha relação desde pequenininho assim com o Barcelona, o Lamine Yamal. Boa pergunta. Aliás, e o irmão dele segue sendo Figuraça, uma das velho. figuras da Copa do Mundo aí, ó, o Yamalzinho. Figuraça, velho. Bom dia, CBN. Guardadas as devidas proporções, a Inglaterra covarde ontem me lembrou o time do seu Cizenando, lá em Belém. A bola pune. É quem joga verdade. assim. É verdade. Sobre a Copa, a quarta estrela da Argentina é questão de tempo. A fúria não aguenta a raça argentina. Manda aqui o Pércio Palmeira no nosso WhatsApp. Bom dia, amigos. Bom dia. Eu disse que a final seria latina. Agora seguem as previsões do pai João. JP de Moraes tá mandando aqui, ó. Agora todo mundo acertou também, né? Los Hermanos... Todo mundo acertou agora. Aparece um monte de gente falando, eu falei que ia dar não sei o quê. Agora todo mundo acertou. Eu errei, eu sou sincero. Nossa, eu errei por muito, todos, cara. eu errei todos. A minha final era Brasil e França, foi bem ou não? Afinal, a que eu coloquei era Holanda e Inglaterra. A minha era França e Portugal, eu acho. Então, eu errei geral. Ah, mas tá bom, importante. Aqui a previsão do JP. Los Hermanos Tetra, França terceira colocada, Mbappé artilheiro. Abraço, JP de Moraes mandando aqui. Boa, JP. JP de Moraes, O hein? Renato Alves aqui tá charopando. De Detalhe novo, né? no segundo gol. Lautaro entre dois zagueiros. Legal, Nossa, Renato. não mudou. Eu saí de férias, 20 dias, mesma cara, coisa. falta de criatividade. Qual humorista escreve os textos do Torrano? Zé Neves? Pergunta aqui o Gustavo. Fazendo aqui uma crítica, uma sátira, né? Daqui a pouco a gente vai ouvir o Café Torrano aqui. A foto foi um sorteio de família humilde.
Ah, Então foi olha uma só. coincidência, manda aqui o Wilson. Que coincidência, cara. Foi uma coincidência. E essa foto ela é viral, né? Viral. E acho que tem ele também com o Sérgio Ramos entrando no El Clássico. Não vi No essa. Camp Nou ali, e aí ele tá ali com o Sérgio Ramos, que era o capitão do Real Madrid, e ele entra também. Vocês acham que a Espanha tem mais time do que a Argentina? Peça por peça? Eu acho que peça por peça, sim. Coletivo também. Mas Ó, tipo Martinez ou Nai Simon? Acho que são goleiros da mesma prateleira Mesma ali. prateleira. Eu gosto mais do Nai Simon, mas o Dibu... Talhafico não é lateral, não é titular. Né? O Cucurella, pra mim, ele só não é melhor do que o Nuno Mendes de Portugal, como lateral esquerdo hoje no Exatamente. futebol mundial. Quer mais? Romero tá bem na zaga, né? A zaga da Espanha é boa, Laporte. né? Laporte e o Cubarsi, né? Quer mais? Tem aí. Eu não Aí faço Dani Eu acho que o Olmo, meio campo da Espanha é melhor. Enzo Fernandes, eu prefiro o Enzo Fernandes. Enzo Flávio Fernandes é um Ruiz. baita, cara. Mas a gente vai pro meio campo da Espanha, é melhor do que o da Argentina. Então, estou falando. Claro, Ruiz, colocando o Messi no o ataque, Rodri, tá? Mas Pelo amor de Deus. o Enzo Fernandes acho que é melhor, hein? Do que o A Rodri? proteção. O Rodri, antes de verdade. Tem o Ruiz também, né? Que tá Esqueci jogando do muita Rodri. bola. Rodri, Dani Esqueci do Olmo. Rodri. Dani Olmo. Aí você tem Gavi no banco, Pedri, não É. Acho O- que o a que Espanha tem mais acontece? peças, só que é o que nós estamos falando, né? A Argentina, ela é uma seleção completamente aguerrida, né? Isso pesa muito em Copa do Mundo. E a Argentina tem simplesmente um cara que é É. fora da curva. E aí o cara que desequilibra, né? Pronto. Ontem ele desequilibrou com 2 assistências, aquele cruzamento de um cara canhoto de perna direita. Põe um canhoto para cruzar com a perna direita ali. Nossa. Pega 20 e coloca. Nenhum vai fazer um cruzamento sem o peso da bola, certinho onde está o atacante. Dificilmente o cara é fora da curva, aquilo que você disse na abertura. Ele já, eu acho que nem tem prateleira mais para colocar ele. Ele, Pelé, eles já estão. Eu não vi o Pelé jogar. Então assim, a gente fica com aquilo que nós pesquisamos e o que a gente ouviu das pessoas que assistiram o Pelé jogar. Então pega o Pelé e o Messi, nem coloca mais em prateleira. A discussão, ela gira em torno de todos os outros atletas. Eu acho que tem que ser dessa maneira. E quem punha na mesma prateleira, Cristiano Ronaldo também, Messi, essa Copa mostrou que o Messi... Mas eu tenho uma opinião Tá que um- eles não podem ser comparados. mas Porque mas o Cristiano inevitável Ronaldo, a comparação, o né? Messi, ele nasceu com aquilo. É o Ele dom, nasceu né? com o dom. Não que o Cristiano Ronaldo não tenha o dom, Mas ele aprimorou. mas ele se preparou para chegar aonde ele chegou. O Cristiano Ronaldo, ele abriu mão de várias coisas para se tornar um dos principais jogadores do mundo. O Messi, você vê que até meio largadinho, meio barrigudo, o cara dá um trabalho danado. Então eu assim, acho que é eu um acho exemplo que de duas coisas, né? eu acho que um cara nasceu, Deus pôs a mão nele e falou: você vai ser o melhor jogador da tua geração. E o Cristiano Ronaldo, ele se preparou. O cara abre mão das férias, você vai ver ele no navio fazendo bicicleta, descansando. O Messi não, o Messi vai aproveitar a família, tomar uma cervejinha, não sei o que. O Cristiano Ronaldo abriu mão de várias coisas pra chegar onde chegou, e com mérito. Eu fico imaginando se o Ronaldinho Gaúcho, o Adriano, tivessem esse mindset aí do Cristiano Ronaldo, né? O que eles não seriam, né? Principalmente o Ronaldinho Gaúcho, que eu acho que em termos de talento é o cara que se aproxima do Messi ali, né? Em termos de talento natural, É que assim. ele pisou muito no acelerador, né? Então, cara, em mas termos aí de- imagina o Ronaldinho com uma dedicação Nossa. dessa, cara. O que era, talvez o Brasil pudesse ser heptacampeão já. Exatamente. Né? A diferença foi essa, né? A gente não teve sorte em relação Olha que legal isso aqui. à dedicação dos nossos jogadores. Põe Que no ar é aí, isso aqui, põe no ar. Vanchard? Brasil e Espanha na final de Brasil e 2021. Espanha, final das Olimpíadas 2021. Brasil comandado pelo técnico André Jardine. Opa, bom nome, hein? E a Espanha comandado por Luis de la Fuente, que é o atual técnico, né? Isso. O Brasil jogou... Quem que é esse Santos aqui? O Santos, O Santos, ex-Atlético e Flamengo, Flamengo? Santos no gol. Santos do Santos. Diego Carlos. Quê? Diego Carlos. Que é do Fenerbahçe. Douglas Luiz, volante, né? Guilherme Arana, Bruno Guimarães, Matheus Cunha, Richarlison, Anthony, Dani Alves, Nino e Claudinho. A Espanha tinha o Nai Simon, Ó, todo mundo. Cucurella, Paul Torres, Zubimendi, Marco Asensio, Merino, Oyarzabal, Eric Garcia, Pedri, Oscar Gil e Dani Olmo. Só o Oscar Gil aqui que não virou jogador de E o Yamal prateleira tinha alta. 14 anos nessa época aí, né? Todo mundo virou jogador aqui do time da Espanha. Do Brasil, ó, vamos ver. O Todo Santos, mundo virou jogador e a maioria tá na Copa. jogador na de final. Copa, né? Eu tô dizendo, de seleção. O Santos não virou, né? Santos Goleiro. não Diego Carlos não virou. Douglas Luiz, não lembro do Douglas Luiz com a camisa da seleção. Esquecido no Aston Villa, né? Tá lá no futebol inglês, né? West ou Aston Villa, não lembro. Guilherme Arana, aí teve um ciclo de seleção mais curto. Bruno Guimarães estava na Copa, Matheus Cunha estava na Copa, Richarlison não foi convocado. Anthony
chegou a jogar na seleção, mas não teve sequência. Dani Alves aposentou. Nino, zagueiro. Acho que não teve chance, né, na seleção, não lembro do Nino. E o Claudinho, cara. Olha o Claudinho aqui. E o Brasil acabou ganhando esse título, né? Com o Malcom entra no segundo tempo. Também não teve muitas oportunidades. Essa é a diferença, né? Mas isso é a diferença, tanto é que na seleção, você pega essa seleção da Espanha, isso aí foi que ano? 2021, Brasil campeão. 2021, então teve todo um processo pra chegar novamente. Eles foram campeões em 2020, né? Na Copa, a Espanha. Não, 2010, perdão. 2010. Então, olha o ciclo. É uma geração completamente diferente. E aí você pega a França, a mesma coisa, jogadores que atuam juntos desde o Sub-15, Sub-17, Sub-20, seleção principal. Aí você pega o Ancelotti, que em um ano de Copa testou mais de 50 jogadores. E o técnico era que nós temos mais jogadores do que, até por uma questão de população, né? Enfim, mas se você colocar uma base, com certeza lá na frente você vai colher um fruto um pouco mais saboroso, né? Aqui não, aqui foi todo mundo testando, testa, chegou aí, não tinha uma seleção, por exemplo, o Ibanez, se ele chegar o Ibanez aqui na TV, eu nem sei quem que é. Eu vou achar que é um funcionário novo. É verdade. Muito bem, gente, daqui a pouco a gente volta, inclusive com informações do futebol campineiro. Tá pegando fogo, hein? Tem Ponte Preta com café torrando e... Café tá torrando. E o Guarani também se preparando aí pro duelo contra a Inter de Limeira. Daqui a pouco a gente volta, agora 11h32. CBN Esportes Campinas. Repórter CBN. Quinta-feira, 16 de julho de 2026. O volume de vendas no comércio varejista subiu levemente 0,1% em maio na comparação com o mês anterior. Em abril, o setor teve queda de 1,6%. Entre os meses pesquisados pelo IBGE, 5 atividades registraram taxas positivas e 3 apresentaram queda. O destaque foi para o grupo que inclui livros, jornais, revistas e papelaria, com elevação de 15,2%. O jornalista Renato Machado morreu aos 83 anos na Clínica São Vicente, na zona sul do Rio de Janeiro. A unidade de saúde não divulgou a causa da morte. Um dos principais nomes do telejornalismo brasileiro, ele construiu uma carreira de mais de 4 décadas na TV Globo. O jornalista apresentou o Bom Dia Brasil, o Jornal da Globo e o RJTV, além de ter sido correspondente em Londres e repórter especial da emissora. Ao longo de 12 anos, ele foi comentarista do quadro da CBN sobre vinhos, Momento do Brinde. E o Campeonato Brasileiro será retomado hoje, depois da pausa para a Copa do Mundo. O Botafogo vai enfrentar o Santos no Engenhão às 7h30 da noite e o Vitória receberá o Vasco no Barradão no mesmo horário. No vôlei, a seleção brasileira masculina vai encarar os Estados Unidos em Chicago às 10 da noite pela fase de grupos da Liga das Nações. Ontem o Brasil venceu a França por 3-0 e voltou à zona de classificação do torneio. Com 16 pontos, o time do técnico Bernardinho ocupa o 7º lugar da tabela. A seleção japonesa lidera a competição. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Na Stuttgart você conta com todos os serviços de pós-venda para o seu Porsche, manutenção, revisão, funilaria e pintura, car care e muito mais. Venha nos visitar na Avenida Princesa do Oeste, 1811, bairro Jardim Proença, e agende o seu serviço. Stuttgart, sua referência Porsche. Vem aí a 20ª Feijoada do Giovanetti. No dia 8 de agosto, a partir do meio-dia, serão mais de 4 horas de open bar e open food no clima gostoso que só o Gio sabe criar. E o melhor, você ajuda instituições que transformam vidas na região, como a ABIT, a Fundação Penido Bournier e a Associação Douglas Andriani. Garanta seu ingresso e faça parte dessa tradição solidária. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija. CBN Esportes Campinas.
Apresentação: Júlio Nascimento. 11 horas e 35 minutos, estamos de volta para falar das coisas agora da Ponte Preta, meu caro Antônio Lupo, porque hoje tivemos edição do Café Torrano, né? Saiu mais uma edição, hein? A gente achou que não ia mais ter edição do Café com o Torrano, né? O bate-papo com o presidente, e hoje ele apareceu. Agora há pouco, né? Acabou colocando ali o áudio, né? Porque ele gosta de ler e gravar, né? O pessoal monta lá e solta na PON TV. E, cara, hoje foi um bate-papo ali do presidente com a torcida da Ponte, primeiro com polêmica e depois com uma informação que pegou ali todo mundo meio que de surpresa. Vamos lá. Contra o Criciúma, derrota por 2-1, o Elvis fez um grande desabafo, falando que o presidente não aparecia para dar satisfação, voltando a falar novamente sobre as pendências com o elenco, falando da chegada de novos jogadores, mas que não tinham cuidado com aqueles que estavam no dia a dia da Ponte Preta. E esse jogo foi, se não me engano, eu tava de férias, foi sábado? Contra o Criciúma? Não foi quarta-feira sábado, passada. Quarta-feira passada. Uma semana, um pouquinho mais, hoje é quinta, o Torrano falou sobre as críticas do Camisa 10, que tem muita moral com a torcida da Ponte, e também falou sobre SAF. A Ponte Preta recebeu duas propostas, uma não tão vantajosa e outra mais vantajosa, segundo o próprio presidente. Vamos fazer o seguinte, então, para ficar claro? Vamos lá. É um áudio um pouquinho mais longo, porque ele vai falar sobre essa questão do Elvis e essa SAF que pode ser implementada na Ponte Preta com um valor de R$1 bilhão. Por favor, Torrano, explique isso pra gente, então, no Café do Presidente. Depois de muito refletir sobre as manifestações do nosso jogador Elvis, dias atrás, depois do último jogo, venho aqui fazer as minhas considerações a respeito do que foi dito. Eu bem sei que nenhum trabalhador fica satisfeito quando seus vencimentos passam por situações de atraso. Entendo que alguns momentos como este, muitas coisas são ditas no calor da emoção e exatamente por isso acabam rompendo os limites do respeito. Entendo que houve exagero, um certo exagero, por parte do atleta e uma profunda falta de consideração para com a instituição Ponte Preta, que todos sabemos passa por uma de suas mais sérias crises financeiras. O próprio jogador sabia disso, hein? Ele bem sabia quando decidiu continuar no clube. Faço questão de destacar ainda que, quando o nosso time foi rebaixado, ninguém da diretoria buscou responsabilizar este ou aquele jogador pelo desempenho abaixo do esperado dentro do campo. Tudo sempre foi tratado internamente e com o devido respeito que cada um merece, seja pela sua condição de atleta, seja pela sua condição de dirigente. Dito isso, agora, mudando de assunto, quero falar para vocês sobre uma notícia bastante positiva para a nossa instituição. Recebi, nos últimos dias, 2 propostas para investimentos na Ponte Preta. Uma, ainda embrionária, chegou com valores bem abaixo de nossas necessidades e objetivos. A segunda, que só foi confirmada na última sexta-feira, veio com maior possibilidade de atender os anseios da nossa instituição Ponte Preta. Bem diferente da primeira, esta chegou com uma situação bem mais concreta e clara. Os primeiros contatos surgiram há cerca de 20 dias, pouco depois da última reunião do Conselho Deliberativo, aquela do dia 17 de junho, na qual foi aprovada, por ampla maioria, a autorização de se constituir uma sociedade anônima de futebol, a chamada SAF, aqui na Ponte Preta. Esta proposta da última sexta-feira, aqui me entusiasmou, e me entusiasmou bastante pelos valores do investimento que irão ser feitos e também porque se comprometeram a fazer um aporte financeiro inicial, que será suficiente, o bastante,
para pagarmos o Transferban e também colocar salários de atletas, comissão, técnica, funcionários, tudo em dia. Tão logo houve essa conversa, vinha a público sinalizar que estava autorizando a contratação de novos jogadores para o retorno do brasileiro, porque passamos a ter a garantia do pagamento do Transferban e a liberação, em consequência, para que os nossos atletas pudessem ser inscritos. Podem me perguntar, então, se nós estamos passando por cima do Conselho Deliberativo ou dos órgãos estatutários, mas eu garanto que não. Veja, se por algum acaso não houver aprovação da criação da SAF em Assembleia Geral de Conselheiros e Associados, este investimento inicial será transformado em empréstimo para a Ponte Preta pagá-lo em 24 vezes e ainda com um certo tempo de carência. Assim, esta antecipação se transformaria em empréstimo sem maiores complicações. No total, esta proposta de SAF prevê por volta um pouco mais de R$1 bilhão, que será suficiente para quitar todos os nossos passivos, que são as contas atrasadas, tanto na esfera civil, trabalhista, esportiva, tributária, além de também poder negociar com o nosso maior credor, que já até penhorou o nosso estádio. E ainda, há a previsão de uma revitalização geral do estádio Moisés Lucarelli e a conclusão das obras do nosso centro de treinamento, lá no Jardim Olina. Mas, antes de comemorar e falar que todos os problemas da Ponte Preta acabaram, minha função é cercar nossa instituição de todas as garantias. Vamos iniciar todos os trâmites legais junto ao nosso departamento jurídico, sob o comando do Dr. José Henrique Spessi. E, se for necessário, faremos até a contratação de um escritório especializado para nos auxiliar nesse processo. A expectativa é de que todos os pormenores estejam resolvidos, acredito eu, no prazo de 30 a 60 dias. Na sequência, o que acontecerá? Haverá uma Assembleia Geral de Associados e Conselheiros para aprovação final da proposta. Após esse procedimento da Assembleia Geral, e já com o devido amparo jurídico, encaminharei a proposta da SAF para a mesa diretora do Conselho Deliberativo, bem como para avaliação do Conselho Fiscal, que tomarão todas as providências que o nosso estatuto exige. De antemão, posso, desde logo, deixar claro que nenhum corretor de valores, nenhum escritório de advocacia, nenhum agente esportivo participou das negociações entre a empresa e a Ponte Preta. Assim, caso se concretize este acordo, a Ponte não terá que pagar nada para intermediários ou terceiros. Ressalto que essas duas citadas propostas não surgiram do dia para a noite. São conversas de tempos atrás, mas somente ganharam força depois do quê? Depois que o nosso Conselho Deliberativo confirmou o interesse de abrir a Ponte Preta para a constituição de uma SAF. Na proposta concreta, há a transferência dos departamentos de futebol profissional e amador para a SAF, mas não prevê alienação ou transferência de qualquer patrimônio imobiliário da Associação Atlética Ponte Preta, seja ele o Estádio Moisés Lucarelli, seja a nossa sede social no Jardim das Paineiras. Vale lembrar que somente com o investimento desse vulto, a Ponte Preta poderá retornar seus projetos de reconstrução e crescimento, que deixaram de existir nos últimos 25 anos, o que fez com que clubes de menor expressão nos ultrapassassem em estrutura e resultado. Ainda, ouço pessoas que não são pontepretanos dizerem que existem empresários que não ajudam a Ponte Preta porque eu e o Marco Eberlin estamos aqui. Mas a verdade é que não são 10 ou 20 milhões que vão resolver a situação atual do clube. A situação era muito mais difícil. Deixo por hora de falar o nome dessa segunda empresa, da empresa da segunda proposta, por questões de
confidencialidade, por questões de uma cláusula que exige sigilo absoluto. Mas, oportunamente, todos saberão. Bom, tá aí o presidente Torrano, da Ponte Preta, explicando um pouquinho mais essa questão da proposta da SAF. Deixo vocês aí à vontade para debater, mas pelo que eu entendi, é uma proposta muito vantajosa, que durante um período, esses investidores vão investir aí quase 1 bilhão na ponte, mas esse valor que ele falou que não passou por cima do conselho, porque tudo tem que passar pelo conselho, né? A Ponte Preta é um clube associativo. Exatamente. Então tudo tem que passar pelo conselho. Já existe um valor para quitar aí essas possibilidades, essas dívidas, né, que a Ponte tem acumulado, Transferban, porque daqui a pouco abre a janela, tem que registrar jogadores, que o próprio Torrano também já tinha anunciado em um outro episódio do Café com o Presidente. E isso, se a SAF não for aprovada, vira um empréstimo, que aí o valor terá que ser reembolsado para esses investidores. Pelo menos foi isso que eu entendi. Mas tem que aguardar o conselho. Se a proposta é boa para a Ponte e os conselheiros entendem que esse projeto é um projeto que tem um futuro um pouco mais iluminado para a Associação Atlética Ponte Preta, então que eles se resolvam. Mas é algo que caiu como uma bomba, porque é um valor muito alto que foi oferecido aí. Foram duas propostas, uma tão boa e essa segunda que ele não disse o nome de quem são os investidores por uma questão de contrato, mas que são valores muito bons. Bom, jornalisticamente falando, a gente espera então os próximos movimentos, né, da Ponte Preta, essa reunião com o conselho para saber se é possível dar andamento. A Ponte precisa de soluções financeiras, né? E isso é uma urgência. É uma corrida contra o relógio, porque eu acho que a própria temporada da Ponte 2026 é muito difícil de se salvar. Você precisa de uma campanha impecável no segundo turno, você precisa remobilizar todo o time, derrubar transferban, pagar salários, contratar, e tudo isso vai demandar muito dinheiro. E citou aí um déficit mensal de 3 milhões de reais, então só sai dinheiro na Ponte e não entra praticamente nada. Então, os recursos, eles são inegociáveis. Sem o recurso, a Ponte Preta não consegue sair do lugar que ela está, do lamaçal que ela se encontra, colocado pelo próprio presidente Luiz Torrano. Então ele tem a obrigação de buscar uma solução, já que ele enfiou o time no buraco. E não foi só o passado. Ele tem responsabilidade, sim. Começa lá em 2005 com Sérgio Carnielli, passa por Márcio Della Volpe, Vanderlei Pereira, Sebastião Arcanjo, Sérgio Abdala, Berlim, todos os outros presidentes aqui, que eu estou esquecendo um monte. Passam por todos eles. Não só presidentes, assim como diretorias, né? Vices, diretores financeiros. Presidentes da mesa do Conselho Deliberativo. Então, é uma lista de 30 culpados. O Torrano hoje está na parte principal, porque hoje é ele quem ocupa a cadeira presidenciável, mas é uma lista de grandes culpados e isso passa por ele também. Então, já que ele está nessa cadeira presidenciável, Fábio Scheib, ele tem que buscar recursos. Mas foi um valor aí que me espantou, é um valor alto. E aí, pensando até na cabeça como empresário, né, até depois, quando puder revelar, né, quem é o investidor, e se a gente tiver a oportunidade de entrevistá-lo, eu queria perguntar qual que é, assim, a longo prazo, né? Garantia. A garantia, porque ele tá investindo num clube que o capitão ídolo da torcida critica o presidente. Aí o presidente vai lá e critica o capitão. Os caras trocam farpas. Um tá falando que tá brincando com a vida do outro. Aí hoje vem a resposta que foi exagero e falta de consideração. Mas eu penso que é justamente que loucura, isso, cara. O investidor, no caso não é investidor, é o dono, seria o dono, né? Porque o cara que vai pegar na SAF vai investir Pode $1 ser bilhão que sim, mas se não avançar a SAF seria um empréstimo, uma parceria. Exatamente. Então seria um investimento, né? Mas você falou que é uma corrida contra o tempo, né? A gente sabe que é uma corrida contra o tempo, a Ponte está numa situação calamitosa, mas não pode ser algo assodado, assim, na pressa também, de fazer, sem ver os contratos, sem ver as próximas direções da Ponte Preta, né? Que vai estar falando sobre o futuro de uma instituição centenária, né? A Ponte Preta, apesar do momento ruim, não pode pensar justamente nesse período curto aí de 6 meses, né? Que daria o campeonato da Série B, que vai terminar em 6 meses. Não pode pensar apenas nisso, mas pensar justamente no futuro
futuro da instituição. Tem que ser algo bem lido, contrato bem explicado também por todos, não pode ser algo apurado assim tão rápido para se decidir, porque é o futuro que está em mãos aí, né? Tá falando sobre o futuro da Ponte Preta e as coisas têm que ficar claras, né? Apesar de ser muito chamativo, né? R$1 bilhão. Responsáveis também. Liga lá, como é que aconteceu aí? Por isso tal. que eu falei, tem que ser estudado. Tem que o ser contrato, estudado, né? Do dia pra noite, pumba, SAF. Vai atrás, conversa. O Torrano disse uma coisa importante. Se for necessário contratar um escritório de advocacia especialista nesse assunto, contrata. É um montão de dinheiro que tá vindo aí. Então, assim, respaldo, segurança, porque é o futuro, né? O futuro, ele tá em jogo. E se o futuro não for bem amarrado agora no presente, aí lá na frente fica difícil segurar. E tem exemplos que mostram isso. Mas assim, eu acho que hoje é a solução. Ah, sim. Hoje é a solução. A Ponte, ela não tem para onde recorrer financeiramente. Então ela vai ter que dar essa cartada. E acho que os conselheiros vão acabar aceitando isso, porque... Mas você falou na Série diante B, do cenário atual... na Série B tá desse jeito, não tem condições de voltar para fazer um campeonato esplendoroso no segundo turno aí para poder classificar. Não pode pensar justamente só na Série B, né? Tem que pensar que depois da Série B, mesmo caindo para a Série C eventualmente, Série A2, a vida continua, entendeu? Não vai também se entregar para algo que não sabe quais são as regras, justamente, as diretrizes. E em tese, o investidor que está assumindo que ele vai pegar um time para 2027 com Série A2, isso já é concretizado, né? A Ponte caiu, e com 85% de chance de ser Série A2 e Série C. Né? A não ser que tenha uma reviravolta, assim, se a Ponte avançar muito rapidamente nas próximas semanas, com muito investimento para pagar salário, contratar bem, e aí tem um segundo turno absurdo, aí sim ela consegue salvar pelo menos a Série B. Mas é um cenário bem complicado. Abraço pro Corsatinho, Carlos Corsato, gente boa demais. A SAF do América é igual do Fortaleza, não tem investidor. É o clube quem comanda. Então Obrigado, Corsato, eu não aquela sabia SAF que o clube segue com a maior parte das ações. O 15 também estava numa situação parecida com essa, né? Que o clube é o que detém o maior... Que é o dono, né? Que é o dono, isso. 11 horas e 53 minutos, daqui a pouco a gente volta. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. E Barbacoa, muito além da carne. Notícia boa, a gente bota pra rodar. Não importa se você está na cidade com sua picape ou por estradas de terra com seu SUV. A Pirelli possui mais de 1.300 opções de pneus. Ou seja, o pneu ideal para o seu carro está na Pirelli. A linha Scorpion, a mais completa para SUVs e picapes, possui pneus de terra ao asfalto ou até produtos de uso misto. Os pneus Pirelli têm tecnologia avançada e são desenvolvidos em ambiente virtual e na pista, passando por mais de 40 tipos de testes diferentes. Portanto, lembre-se, na Pirelli, potência não é nada sem controle. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia.
Brasil venceu a França ontem na Liga das Nações de voleibol masculino 3-0, parciais de 25-23, 25-23 e 25-19. A seleção brasileira volta às quadras hoje, dia 16, para enfrentar os Estados Unidos. Já encerrado, a Itália venceu a Bélgica por 3-0, o Japão venceu o Canadá por 3-2 e em andamento no primeiro set, o Irã vai vencendo a Alemanha por 21-20. No Iga Atacado, economia de verdade te espera todos os dias. Aproveite ofertas especiais para abastecer a casa e encher o carrinho com muito mais vantagens. Confira. Arroz broto legal tipo 1, 5 quilos, R$ 24,98. Margarina Doriana com sal exceto light, 500 gramas, R$ 5,69. Leite condensado moça semidesnatado TP 395 gramas, R$ 5,59. Detergente em pó Tixan 1,6 quilos, R$ 15,98. Passe no Iga Atacado e aproveite. Ofertas válidas até 20 de julho ou enquanto durarem os estoques. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente! Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. Seu momento merece chopp artesanal Bergrin. Viva a experiência! CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. 11 horas e 56 minutos, meu caro Antônio Lupe, informações do Guarani. O Guarani está treinando para o duelo contra a Inter de Limeira, né, que acontece só na outra segunda-feira, no dia 27, mas um momento de dificuldade que o Guarani atravessa na Série C do Campeonato Brasileiro. Era líder, caiu para a 5ª colocação, ainda está dentro do G8, mas está com a vaga ameaçada e tem um duelo direto contra a equipe da Inter. Na reapresentação após a derrota para o Paysandu 3-2, membros de uma das principais organizadas do Guarani, eles compareceram no treinamento, conversaram com os atletas, cobrando ali uma mudança de postura, mas deixando bem claro o apoio aos jogadores, principalmente nessa reta decisiva da primeira fase da Série C. Os torcedores também fizeram uma cobrança ali em relação, ou pediram satisfação da diretoria para deixar um pouco mais claro qual é a situação financeira que o clube atravessa hoje. Algumas situações ainda estão pendentes, a diretoria corre atrás de recursos para deixar a casa em ordem, como esses atletas que estão treinando para colocar o Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. Hélio Cizenando tem desfalques, Carlos Eduardo e o Herbert estão suspensos pelo 3º cartão amarelo e ele aguarda a situação dos jogadores que estão no DM, principalmente o Jonathan Costa e também o João Paulo. João Paulo ainda sem previsão certa de retorno, depende aí de cada dia a evolução do tratamento. Já o Jonathan Costa com uma situação um pouco mais positiva, podendo inclusive aparecer entre os titulares no duelo contra a Inter de Limeira. Mas o momento no Guarani, Júlio, também é um momento delicado, principalmente na questão de campo e principalmente na questão das finanças. Rapidamente o Guarani precisa aí, né, reagir em termos de organização nos bastidores para não deixar que esses atrasos que são pontuais ainda se tornem atrasos mais complicados e maiores. E tem um detalhe ainda que a gente está falando, não sei se... É porque tem um jogo, né, contra a Inter de Limeira que é no dia 27, mas dia 26 também é um dia importante, né? Porque está marcada a eleição do Guarani novamente, né? A Justiça anulou a eleição que aconteceu em dezembro e marcou novamente a data para o dia 26. Então, também tem essa situação que, querendo ou não, acaba interferindo um pouquinho também, né, no dia a dia, até para ter mais recursos, né? Porque como é que você vai, por exemplo, emprestar um dinheiro pro Rômulo, que é o atual presidente, sem saber que se ele vai continuar no comando no dia 26. Acho que também isso acaba influenciando um pouquinho nessa dificuldade financeira que o Guarani atravessa. É isso aí, né? Então foco dentro de campo aí para o Guarani se restabeleça. Acho que essas cobranças iriam acontecer, né? Porque são 4 jogos sem vencer.
E tem uma boa oportunidade aí pela frente, né, Fábio Chaib? Inter de Limeira, líder. Matheus Costa no comando. Então o Guarani vai querer dar várias respostas, né? Exatamente, jogando em casa, né? A gente torce pra volta do João Paulo também, né? Desde que o João Paulo saiu, o Guarani acabou perdendo bastante qualidade. Ali o cara cerebral realmente no meio-campo tá fazendo diferença. E agora a gente torce principalmente pela volta dele pro quadrangular final. A gente imagina o Guarani no quadrangular final. E esse jogo contra a Inter de Limeira aqui jogando em casa, possibilidade de voltar a figurar entre os primeiros ali também, pegar mais confiança. A torcida tá um pouco ressabiada depois de 4 jogos sem vencer. É uma oportunidade boa jogando com a equipe que é a melhor da competição neste momento, podendo vencer novamente e apagar essa trilha ruim que teve até agora nesses 4 jogos aí, Guarani, né? É isso aí. Bom, o Guarani tem mais uma semana livre para trabalhar. E acho que amanhã teremos aí a apresentação de reforços, né? Sim. Possivelmente Everton Brito e Matheus Guilherme, né? São os dois reforços. Matheus Guilherme ainda não foi anunciado, né? O Everton Brito já foi, né? Então o Everton Brito é um. Então, deve ser o Matheus, né? O Matheus tá aí treinando, possivelmente ele deve ser o segundo reforço do Guarani a ser apresentado amanhã. Hoje tem o Santos, hein? Santos e Botafogo. 7h30 da noite na CBN, 4 horas tem Arena. 4 horas tem Arena. Valeu, gente. Até amanhã. Um abraço a todos. CBN Esportes Campinas.